Boa noite, Diego Amorim. Cadê você? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Estou aqui. Não tô sortão como você, não, mas acho que dá aqui, ó, branco com preto aqui. Muito bem. Você está bem? Está tudo bem? Tô bem. Trabalhando aqui. Não para, né? Não para, não para. Bom, vamos lá, Diego, que você... Eu estava aqui dedicado a uns outros temas durante o dia, você acompanhou essa história para e passo, né? A repercussão do discurso do Sérgio Moro. Nós acompanhamos, fizemos uma cobertura especial ontem, comentamos aqui no programa, inclusive, foi um discurso bastante surpreendente, como o primeiro discurso do ex-juiz, que todos duvidavam da capacidade aí de oratória. Então, ele fez um gesto para vários setores, fez gestos, né, para vários setores, mandou recado para os seus rivais, deixou claro que não vai abrir mão das suas bandeiras, reforçou justamente aquele entendimento que nós temos aqui também, de que a corrupção está na base, né, de todas as mazelas da sociedade causadas, oriundas aí dos desvios de recursos, né? Se falta escola, é porque estão desviando dinheiro. Se falta educação, é porque também estão desviando dinheiro. Se tem buraco na estrada, é porque estão desviando dinheiro. No governo do Bolsonaro, a gente teve a corrupção associada à incompetência e ao caos, né? ao ódio disseminado. Por isso que eu botei aqui o título do programa hoje de Do Caos à Lama, aí uma homenagem à turma do Chico Science. E é o seguinte, quer dizer, você teve um governo que começou já com o caos e que agora está mergulhado na lama da turma do PL, do PP, do Centrão, né, nadando de braçada. Mas, por favor, fala para nós aqui o que você ouviu do mundo político em relação a esse discurso do Moro. Vamos lá, Cláudio, todos que estão nos acompanhando. Eu vou dividir essa resposta em grupos. Primeiro, falar de como que foi essa repercussão do discurso do Moro na oposição, na esquerda, principalmente no PT, que tem aí como seu pré-candidato o ex-presidiário Lula. Olha, até os petistas que falavam comigo desde ontem não estão respondendo mensagens nem atendendo ligações. A gente noticiou mais cedo declarações que os petistas deram. Essa luz aqui está forte no meu olho, eu já estou gripado, estou lacrimejando bastante. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Petistas disseram à Veja que estão muito felizes dessa entrada do Moro na vida político-partidária e, por isso, querem encarar Sérgio Moro no segundo turno. Ali o Paulo Pimenta, Humberto Costa, o próprio governador do Piauí, Wellington Dias, 3 lideranças petistas aí, estão demonstrando que estão eufóricos, alegres com Sérgio Moro, porque eles acham que poderão travar o embate Lava Jato versus não Lava Jato. Essa é a reação que nós temos até aqui no campo da esquerda. O Carlos Lupe, presidente do PDT de Ciro Gomes, disse ontem ainda ao antagonista que não interfere em nada na candidatura do PDT essa entrada do Moro no xadrez político. Só lembrando que muitas pessoas encaravam até ontem, modo de falar, né, até pouco tempo, Ciro Gomes como um nome da terceira via, né? E o próprio Carlos Lupe me disse antes de ontem, ou seja, na véspera da filiação de Moro ao Podemos, que se eles do PDT fossem convidados para esse evento, eles não iriam, mas sequer foram convidados. É claro que Ciro Gomes, por mais que se tivesse sido ventilado isso ali no início das conversas da turma do centro, é claro que Ciro Gomes não vai sentar com DEM, PSDB e principalmente Moro para se fechar uma chapa. Seria aí um malabarismo muito grande, seria uma frente ampla, muito ampla mesmo, contra Jair Bolsonaro e contra Lula. Pois bem, falei da oposição, agora vamos para o restante do mundo político. Naqueles postulantes à chamada terceira via, nós tivemos, por exemplo, o senador Alessandro Vieira e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foram ao evento. Outros nomes da terceira via foram convidados e não puderam comparecer, alegaram, em tese, questões de agenda.
E tanto o Mandetta, que falou comigo ontem, como o Alessandro Vieira, que também me enviou uma mensagem no final da tarde de ontem, nós publicamos tudo isso no Antagonista, eles fazem elogios à entrada de Sérgio Moro na vida política, mas também não soltam fogos, até porque eles também são nomes colocados. É compreensível aí do ponto de vista de estratégia política, Cláudio. O restante do mundo político, as lideranças dos partidos, por exemplo, na Câmara e no Senado, e os presidentes de partidos do chamado Centrão, e mesmo aqueles que não compõem aí o Centrão raiz, que hoje está com o Bolsonaro, esses ficaram em silêncio. Tanto eu como o repórter Wilson Lima, de Antagonista em Brasília, tentamos, ao longo do dia de ontem e hoje também, contato com várias dessas lideranças políticas, e eles ou não nos responderam, ou aqueles que nos responderam diziam que não tinham visto ainda o discurso do Moro, algo que eu acho praticamente improvável, Cláudio, ou então que iriam comentar depois. Para finalizar, eu falo da repercussão hoje no Podemos, dentro do Podemos. Eu conversei com algumas lideranças do partido. Sérgio Moro ontem, assim que acabou o evento, do discurso que ele fez, que foi um discurso lido ali de quase 40, 50 minutos, eles foram para um hotel, Moro e lideranças do Podemos aqui em Brasília, fizeram uma reunião de avaliação, um balanço do evento, o balanço que eles fazem é positivo. Vale lembrar que Moro foi o assunto mais comentado ontem no Twitter, ao longo de quase todo o dia, praticamente. Comentários bons e ruins, diga-se de passagem, mas estava na boca do povo ontem. E hoje o Álvaro Dias deu uma entrevista, líder do Podemos no Senado, a uma rádio do Mato Grosso, em que ele foi questionado sobre os chamados bolsonaristas do Podemos. E o entrevistador perguntou, Cláudio, sobre o Marcos Duval, o Eduardo Girão e o deputado José Medeiros. Eu falei com o Marcos Duval e Eduardo Girão agora há pouco, a resposta deles está no site. O Álvaro Dias diz nessa entrevista que não considera esses dois senadores bolsonaristas e que eles são grandes entusiastas da candidatura do Moro, e os dois me confirmaram isso, que apoiam a candidatura do Moro. Já o deputado José Medeiros, esse sim já está muito mais no colo de Jair Bolsonaro já há um tempo, e é muito provável que ele deixe o Podemos na janela partidária em março do ano que vem. Para o Podemos, finalizando, eles estão felizes, estão satisfeitos com a repercussão do evento de ontem. Para eles, o fato de Moro ter acumulado adversários até aqui faz dele um protagonista, né? Ame ou odeie, todo mundo sabe quem é Moro, e para ganhar uma eleição presidencial, isso é um ponto importante. Cláudio. Fale mal, mas fale de mim. Inclusive, o Moro superou o Lula nas menções no Twitter ontem, no dia de ontem, justamente por causa dessa filiação do discurso, de toda a repercussão. O pessoal trincou aí os dentes, os petistas, os bolsonaristas, a marginalidade toda do país aí, PCC. Olha, se eu fosse ele, eu cuidava da segurança. Ontem, inclusive, teve uma confusão, né? Quando eles estavam lá tirando foto, depois do evento, teve uma confusão. Tiveram que retirá-lo ali da frente, onde ele estava tirando fotos com várias pessoas, né? Às vezes até alguns parlamentares, etc. E ele teve de ser removido por segurança, por precaução. É algo fundamental na campanha, porque o Moro é alvo de muita gente indignada com a sua agenda de combate ao crime, de moralização do poder público e das relações com o empresariado. Eu fiquei surpreso, quer dizer, fiquei surpreso não, eu achei curioso, né? Você falou aí dos outros filiados ao Podemos que já estão desembarcando, né, do bolsonarismo agora. Assim, bolsonarista, eu não, nunca fui, né? O Girão também, sempre com essa coisa de sou independente, mas enquanto precisou ali, estava junto ao Bolsonaro. E agora está conseguindo sair também estrategicamente, vai acabar apoiando o Moro. O Medeiros, não, o Medeiros é bolsonarista e carteirinha. Medeiros andou até curtindo, Diego, tweet de petista contra mim, olha só que legal. Eu nem respondi, eu olhei, desses bem baixo nível, a lá Eduardo Bolsonaro, Carluxo, né? Mas mostra que a gente se engana, né? A gente se engana com alguns políticos, a gente olha, acha que o sujeito tem a estatura para o cargo, mas não. É uma criança, né? É realmente um adolescente ocupando um cargo público, infelizmente com poder, né, para mudar a vida das pessoas. Eu acho que essa é a grande
é a grande lição que nós temos, né? Daqui para frente, o eleitor brasileiro evitar, né, cair nessas conversinhas, parar de fazer piadinha, né, com assuntos importantes, com temas importantes, que isso acaba sendo uma forma de escapar ao debate, né? Se você tem argumento, coloque os argumentos na mesa. O que mais tem é adolescente, né, gente adulta com mentalidade de criança, lidando com a coisa pública. Isso é muito grave. Fora gente adulta com mentalidade, gente adulta que se faz de proba com mentalidade de criminoso também lidando com a coisa pública. Eu vou colocar aqui o VT, ainda aproveitando esse tema, Diego, que você está trazendo para a gente, da repercussão, que é como o Bolsonaro, né, reagiu a isso. Solta o VT, Freitas. Vocês gostaram do discurso lido pelo cara ontem? O cara leu. Eu assisti porque ele foi meu ministro, né? Eu assisti, leu o discurso, estava 2 telefones do lado. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Com 1 ano e 4 meses ali, não sabe o que é não deu conta. Ser presidente, nem ser ministro, né? Uma pergunta para você, Diego. Primeiro uma constatação, né? Ele não consegue pronunciar o nome do Moro, né? É difícil, tá difícil para ele. Outra é o seguinte, quando ele fala que o Moro não aprendeu nada, ele está falando do quê? De fazer política com o Centrão? De sentar no colo do PP, lá do Ciro Nogueira, ou do Valdemar Costa Neto? É disso que ele está falando, que o Moro não aprendeu? É tudo tão bizarro e, mais uma vez e sempre, o Bolsonaro não deixa muito claro, né? É um raciocínio ilógico mesmo, confuso, caótico. Ele fala ali que o Moro não soube ser ministro, não vai saber ser presidente, é como se estivesse fazendo uma crítica a alguém apolítico, né? Mas, bizarramente, Bolsonaro venceu a eleição em 2018, se vendendo justamente como alguém apolítico, mesmo a gente aqui de Brasília, quem cobria política, sabendo quem era Jair Bolsonaro. Agora, sobre esse assunto, Cláudio, é uma deixa para eu acrescentar aqui um bastidor do pessoal do Podemos, que na avaliação deles, fica claro com o evento de ontem que existe uma parcela da população, e o grande X da questão, me desculpem um clichê, vai ser saber qual é o tamanho dessa parcela da população, mas fato é que existe uma parcela do eleitorado, aí podem chamar do que for, dos arrependidos bolsonaristas, dos ex-bolsonaristas, mas enfim, uma parcela do eleitorado que abraça as bandeiras que fizeram Jair Bolsonaro ser eleito em 2018. As bandeiras do liberalismo econômico, as bandeiras do fim do toma lá da cá, as bandeiras do combate à corrupção, ou seja, pessoas que se sentem reféns dessas bandeiras, que votaram em 2018, muitas vezes não pela figura de Jair Bolsonaro, mas por todo este contexto, por tudo que representava a candidatura de Bolsonaro, em contraponto à candidatura de um petista que era apenas um preposto ali de um presidiário naquele momento. Então, o Moro e o Podemos acreditam que podem conquistar essa parcela, que apesar de tudo, de 2018 para cá, com tantas coisas que aconteceram, com pandemia, ainda vive dentro aí de parte dessa parcela da população brasileira do eleitorado esse desejo por essas bandeiras concretizadas. Então, eles vão saber, né, qual é o tamanho dessas pessoas que querem ainda essas bandeiras, e um segundo ponto também extremamente importante, se o Podemos e o Moro vão conseguir convencer o eleitor, e aí não só o eleitor da bolha, não só o eleitor classe média, mas o eleitorado de maneira geral, conseguir convencer de que Bolsonaro foi eleito em 2018 com essas bandeiras e não conseguiu cumpri-las, e de que Moro, por algum motivo, vai conseguir cumprir essas bandeiras e não vai acontecer o mesmo com Bolsonaro rasgando essas bandeiras. Então, esse é um ponto importante, Cláudio. E finalizo também essa minha fala dizendo que o Moro ontem comentou com os senadores do Podemos que estava muito aliviado e feliz com o resultado da sua fala. Ele começou dizendo no discurso, né, que não é o rei da oratória, que não fala bem, o pessoal zoa aí com a voz dele, com o jeito de falar dele, é um juiz, é um magistrado, que
virou famoso, que ganhou a fama com a Lava Jato, mas ele se dizia aliviado. E esses senadores me disseram que foi muito bom perceber, eles que estão apostando nesse projeto, um Moro aliviado. É como se, assim, pronto, passei por essa primeira prova aqui, então agora vamos em frente. ele está em Curitiba, ontem ainda à noite, Moro viajou para Curitiba, hoje ele passaria o dia com familiares, mas já nos próximos dias ele retornará a Brasília para intensificar as conversas políticas, Cláudio. Muito bem. Eu falei ontem aqui, Diego, infelizmente você não pôde participar do programa, mas a gente é muito curioso, né? A gente vai normalizando tudo, normalizamos o Haddad, né, com o Lula preso, indo pedir conselho na Polícia Federal, normalizamos as 600 mil mortes, né, mais 600 mil mortes, estamos normalizando, inclusive, você está aí, eu vi que você estava aí, é seu filho? Já está andando pela casa? Não, acho que foi só... Por enquanto ele não chegou ainda não. Quando ele chegar, todos saberão, Cláudio. Então, assim, então a gente normaliza os absurdos, né, os abusos, né, e a gente está normalizando você ter uma campanha política, uma eleição, com dois candidatos que nem deveriam concorrer. Eu queria que a gente estivesse aqui discutindo as candidaturas do Moro, do Dória, né, sei lá, do Mandetta, da Simone Tebet, do Alessandro Vieira, de pessoas que pelo menos têm, assim, já foram testadas em algum momento nas suas respectivas funções, né? Não tem nenhuma capivara dentro da gaveta aí para puxar, que seja uma coisa escandalosa. São políticos que vamos dizer assim, que acrescentam ao debate, né, que respeitam o seu rival, o seu adversário político, né, e que, vamos dizer assim, tornariam o ambiente um ambiente muito mais civilizado. Né? O que infelizmente, a gente normalizou ter Lula de novo e ter Bolsonaro de novo, repeteco de fralda suja, né? Até em homenagem aí ao seu bebê, repeteco de fralda suja. Eu pergunto para você vai trocar a fralda do seu filho, você vira ela do avesso e coloca de novo, ou você joga no lixo e põe uma novinha cheirando a talco, bota talquinho e põe uma nova? Ainda bem que passou a fase da fralda de pano com alfinete, hein, Cláudio? Porque senão eu e você também, que é pai, a gente teria ralado muito mais. Olha, o discurso do Moro ontem encheu muita gente de esperança. Eu falo muita gente sem conseguir quantificar ainda, porque ninguém consegue quantificar quanto é esse muita gente. É muita gente que acompanha o antagonista? É muita gente no Nordeste? É muita gente no Sul? A gente não sabe ainda. As pesquisas vão começar a mostrar isso nos próximos meses, o impacto da entrada de Sérgio Moro nesse xadrez político. Agora, eu vou tocar no assunto que você adora esse assunto, Cláudio. Inclusive, você escreveu no Twitter ontem ou hoje falando que o brasileiro volta com fígado, né, visceral e tudo mais. E talvez Volta com estômago. Com estômago, isso. E talvez quem está nos acompanhando, não é todo mundo que vai gostar de ouvir isso de novo. Mas eu queria, sim, fazer isso. É nosso papel como jornalista aqui. Em 2018, quando a gente publicava qualquer notícia sobre Bolsonaro, tinha ali uma legião de gente no nosso site que dizia: Bolsonaro vai chegar e vai mudar isso daí, e vai daquela coisa toda, E eu vejo hoje a mesma coisa, né? De ontem para hoje eu acompanho, na medida do possível, a gente tenta ler todos os comentários do site, esse feedback importante dos nossos leitores, e de novo a gente vê: o Moro vai chegar e vai mudar tudo isso aí, vai bagunçar tudo isso aí, vai resolver, enfim. Cada dia é um dia, a gente tem que acompanhar. Tudo bem, quem nos acompanha são eleitores, nós também somos eleitores, temos nossas preferências ou não. Agora, nós, como jornalistas aqui, precisamos dar um passo de cada vez, um dia de cada vez. O próprio Eduardo Girão, em conversa comigo agora há pouco, até publiquei no site, está entre as matérias mais lidas até aqui do dia, ele voltou a falar que ele tem medo das alianças que Sérgio Moro pode vir a fechar nas próximas semanas, nos próximos meses, no próximo ano, principalmente. Moro está pisando agora para valer no mundo político, no mundo
duro de Brasília, né? Concordo, muita gente falando que Moro não entrou ontem na política. Moro entrou na política quando aceitou ser ministro de Jair Bolsonaro. O cargo de ministro é também um cargo político. O que aconteceu ontem foi a entrada de Moro na vida político-partidária, na filiação partidária. Agora ele tem um partido, agora ele pode bater no peito e dizer, não tem jeito, que é um político. E isso muda muito, Cláudio. Nós que acompanhamos a cobertura política aqui em Brasília, eu e você um pouquinho antes, mas eu também desde o início do site, a gente sabe que agora o jogo é outro, o jogo é duro. Agora, é inegável que o discurso de ontem, repito, volto para o início dessa minha fala, reacendeu a esperança de muita gente. Qual é o tamanho dessa muita gente? Não sabemos ainda. É um discurso que é o discurso que eu falei do senso comum, né? Mas que é o do bom senso, né? A gente sabe, nós todos sabemos, temos o diagnóstico dos problemas do país, e talvez boa parte de nós também saibamos, também tenhamos de forma clara qual tipo de remédio precisa ser adotado para cada um desses problemas. Não é novidade, não é magia, não é segredo para ninguém, isso é uma coisa absolutamente clara, óbvia, é senso comum mesmo, né? Como diz aqui, como dizia o Chico Science, o homem roubado nunca se engana. Nós somos roubados diariamente, então nós sabemos o que precisa ser feito. Então não há... Se você coloca uma pessoa assim, sabe, com um tipo de compreensão média das coisas, com um comportamento tranquilo ali e tal para fazer, já é um ganho. Quando você tem, do outro lado, dois aloprados, né? Um corrupto e um aloprado, né? Eu comparo aqui o sujeito que parece aquele chimpanzé que sobe na cristaleira. Aliás, essa é uma metáfora de um amigo meu, que sobe na cristaleira da vovó, começa a jogar tudo para o alto, quebrar tudo, né? Começa a fazer suas necessidades fisiológicas na sala, depois vai para a cozinha. Então, infelizmente, o nível da política baixou de tal maneira que qualquer coisa que se apresente é melhor. Está aqui um eleitor do Luiz Felipe, do Felipe Dávila, né, que é a Daniela Balaciano, perdão, a Daniela reclamando que a gente não menciona o Felipe Dávila. Ô, Daniela, você não acompanha a gente com frequência, porque o Felipe Dávila, inclusive, esteve aqui dando uma entrevista para o Diego um dia desse. Então, assim, nós temos hoje diversos candidatos, sei lá, 10 candidatos de terceira via, só na terceira via. Eu preferia que nós tivéssemos uma eleição com esses 10 candidatos e sem Lula e sem Bolsonaro. Eu acho que tinha que ter uma régua ali mínima para o sujeito poder participar, né? E aí eu acho engraçado, porque coloca uma régua moral que o Moro fez isso, fez aquilo, né? São sempre declarações genéricas, acusações genéricas, fez isso, fez aquilo, e tudo bem, meu. Olha para o seu próprio... olha no espelho, né? Olha para a cauda do seu próprio político. Que tipo de régua é essa? Nós estamos diante de políticos que já demonstraram de forma cabal sua incompetência, né? Sua negligência, né? Sua má-fé, suas intenções malignas, muitas vezes, seus esquemas de corrupção. Então, assim, de que nós estamos falando? Eu vejo essa militância vindo aqui no chat defender o nome desses candidatos. Esses candidatos não deveriam nem ser candidatos. Tem advogado aí nas redes, aí, um dia desse estava defendendo. Eu acho maravilhoso, é o papel mesmo. Defenda, faça. Agora, desculpa, é outro padrão, é outro tipo de comparação, né? A gente poderia estar num debate num determinado nível, mas, infelizmente, quando a gente coloca Bolsonaro e Lula nesse debate, o nível vai lá para baixo. Então, nós temos muita gente boa para poder participar de um debate eleitoral, para poder se candidatar a presidente, a governador, a senador. A gente tem que começar a deixar essas pessoas ocuparem esses espaços, né, e eliminar as outras. Eu falo isso todo dia, né? Então, assim, está aqui gente falando aqui, está de cabo eleitoral do Moro. Eu não estou de cabo eleitoral de nada.
Eu acabei de falar, eu queria que nós tivéssemos realmente outras opções de terceira via. É ridículo que você veja nas pesquisas o Lula com 40% das intenções de voto, o Bolsonaro com 25%, 28%, com 30%, depois de tudo que foi feito, depois de tudo que esses caras fizeram pelo país, contra o país, depois da terra arrasada que deixaram, depois de todos os esquemas, as negociatas, depois de tudo que eles destruíram, do futuro que eles destruíram de gerações e gerações, e a gente ainda vê o eleitor ignorante que vota com o estômago ainda pretendendo votar nessa gente. Vocês deviam ter vergonha na cara também, vocês que ainda pretendem votar nessa gente. Esse pessoal não devia ter nem 1%. E aí você tem lá, numa boa, você tem lá o ex-ministro da Saúde que tentou fazer a coisa certa, lá tem o governador de São Paulo que está fazendo um trabalho decente lá, conseguiu as vacinas, está conseguindo um desenvolvimento econômico para o Estado melhor do que para o resto do país. Né? Você tem deputado que tem feito um bom trabalho, senador Alessandro Vieira, a senadora Simone Tebet também, os dois tendo aí um compromisso com o poder público, com a sociedade, exercendo seus mandatos de uma forma digna, pelo menos ao que nós, em relação àquilo que a gente conhece, né, aquilo que nós conseguimos ter de informação. Né? Então, assim, e essas pessoas têm 1% das intenções de voto, às vezes nem aparecem nas espontâneas, tem 2% das intenções de voto. Isso aí é um absurdo, isso é ridículo. É ridículo, é ridículo.